fazer um comentário acerca da coleta para os necessitados da Judéia, que está em Coríntios 16. É possível? Ok. Na verdade, o que acontece? Nós tínhamos naquela época, dentro da estrutura do mundo do judaísmo, um modelo de funcionamento de sociedade muito diferente da que nós temos hoje. Hoje a gente tem o legislativo, tem o executivo, tem o judiciário, cada um com suas funções bem definidas, aonde o judiciário julga, o legislativo legisla, o executivo executa. Então, cada um tem a sua função bem clara. Naquela época não era assim. Naquela época, o Templo de Jerusalém interferia no rei, que era o executivo. O Sinédrio fazia o papel de constituir as leis, que eram aplicadas de maneira mais imediata para o povo. Já tinha a Torá, mas eles tinham também algumas regras que eles estabeleciam. E o Sinédrio fazia o papel também de judiciário, que também julgava. Então, dentro do templo estavam os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. E para piorar a situação, não tinha INSS. O Templo de Jerusalém tinha um recolhimento que fazia dos benefícios para que isso fosse distribuído entre os pobres. Mas essa é uma prática que o judaísmo possuía, era uma maneira de funcionar. Então, o dízimo, os 10%, que era oferecido no templo, era como se fosse o INSS da época. Você dá essa quantia para que esse dinheiro seja utilizado pelo templo para atender os que padecem, os que têm fome, os miseráveis, os desgraçados, os desvalidos, vão ser atendidos com esse dízimo, esses 10% que está lá. Hoje a situação é muito diferente. Nós temos uma estrutura social distinta, temos o trabalho de assistência social desenvolvido pelo governo federal, etc, etc. Mas, naquele período, o cristianismo também não tinha. Então, os cristãos se reuniam para fazer o trabalho de socorro aos outros grupos. Eles promoviam o socorro para aqueles que precisavam de amparo. E isso é muito interessante, porque demonstra a solidariedade que existia entre os núcleos cristãos daquele período. Nós temos, inclusive, várias citações dentro do livro Paulo e Estevão, de Paulo, passando nas várias igrejas, recolhendo donativos para a igreja de Jerusalém, pelo grandioso trabalho que fazia de socorro aos mais necessitados. Então, ele trazia recursos de outras praças para que fossem aplicados na Casa do Caminho pelo Simão Pedro. Resultado, esse é um fenômeno que indica a preocupação em função de uma realidade que a gente tinha lá atrás. Mas isso não nos exime de hoje fazermos a mesma coisa. É muito complicado a gente ter um movimento espírita hoje que, em função da pandemia, ele não está realizando o trabalho de socorro aos que padecem. O movimento espírita não poderia estar de costas em relação a isso. Eu sei que tem a pandemia, eu sei que tem os riscos, eu sei que tem o perigo, eu sei que tem tudo isso. Mas tem pessoas que estão passando fome. E a tendência não é que isso acabe tão cedo. Isso vai nos indicar que a gente precisa repensar a prática. As casas não estão abertas, né? As casas estão fechadas. A casa poderia estar entreaberta. Ela estaria nem fechada nem aberta, mas para atendimento aos necessitados, poderíamos ter alguma coisa nesse sentido. A biografia de Frederico Finer, aquele que escreveu a obra Voltei, sob o pseudônimo Irmão Jacó, pegue a biografia dele para você ver. Ele fala que no período de 1918 a 1920, na outra pandemia, a Federação Espírita Brasileira realizou um grande trabalho de socorro às pessoas que necessitavam. Sabe quem coordenava esse trabalho? Ele, Frederico Finer. Era ele que tinha a preocupação de juntar o recurso, comprar as cestas básicas para distribuir às famílias necessitadas que aportavam por lá. Então, respondendo à sua pergunta, isso de socorro às outras igrejas se deve à realidade sociopolítica daquele período, que é diferente da nossa de hoje. Mas, mesmo assim, nós não estamos isentos de fazer o trabalho que nos é próprio. O nosso sentimento de fraternidade tem que chamar de dentro. Isso não pode ser uma obrigação. A Casa Espírita tem que fazer. A Casa Espírita vai fazer se quiser. Mas aqueles que sentirem dentro de si o chamamento, façam. E se a Casa Espírita não fizer, faça você. Nós não somos obrigados a fazer a caridade apenas institucional.
O espiritismo não existe para dizer, olha, você só vai poder fazer distribuição de farmel pela casa espírita. Pare com isso. Nós somos chamados a fazer a caridade pessoal. Pegue a mensagem Infortúnios Ocultos que está no Evangelho. Quem está indo naquela casa para atender aquela família carente não é um centro espírita, é uma mulher espírita. Então, não nos esqueçamos da caridade pessoal. Se a casa espírita está fechada, façamos a caridade pessoal. Ouçamos o nosso íntimo e façamos aquilo que a gente acha que tem que ser feito. Coloque dentro do carro uma sacolinha com leite, pão, biscoito, algumas coisas e deixe no carro. Se passar no sinal e alguém pedir dinheiro, entrega a sacola. Ah, mas ele vai beber. Problema dele. Livro Jesus no Lar, capítulo 33. Se é para errar, erra. Se você tem dúvida se você vai doar e a pessoa vai fazer bom uso, doe. É melhor errar doando do que errar não doando. É o que está escrito lá no livro. Então, doe. Se o outro vai fazer mau uso, é problema dele. Não vai dar dinheiro. Mas se você percebe que a pessoa precisa de ajuda, às vezes no sinal não dá. Então você já deixa aqueles pacotinhos ali. Tira um pacotinho desse, toma para você. Entrega e vai embora. Se não abriu, você segue seu caminho. Então a gente vai se ajudando, vai fazendo. Não precisa ser espírita para fazer isso. Basta que o nosso coração sinta a necessidade de fazer o bem.